em obediência. Em obediência, porque a gente sabe a responsabilidade que é, né? Eu espero de verdade que a sua expectativa hoje esteja em Deus, porque de nada somos, de nada temos, nada podemos fazer, se não for ao próprio Senhor mesmo, com a sua misericórdia e graça, e encher a gente de palavra mesmo, né? Então antes de mais nada, gostaria só que vocês curvassem sua cabeça. Eu quero só colocar diante do Senhor tudo aquilo que vai ser ministrado. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, que o Senhor já vem ardendo no meu coração já há muitos e muitos dias. Eu digo para o Senhor e falo para a tua igreja, eu não prego, mas eu apenas ministro aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, tem trazido como experiência. Então, que essa experiência, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho vivido em Ti, venha fazer sentido, Senhor, na vida de cada um que aqui está, Pai. De nada tenho para te oferecer, de nada tenho para fazer, Senhor. Só o Senhor faz, só o Senhor pode. Então, que o Senhor venha fazer conforme a sua vontade, se querer, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Essa palavra o Senhor colocou já há um tempinho já. E inclusive, eu trouxe ela aqui na consagração, mas eu não explanei, porque o Senhor ainda tinha muita coisa a trabalhar no meu ser, na minha alma. E a gente precisa entender isso, né? Trazer a palavra, mas a gente precisa viver ela, né? E toda vez que o Senhor traz uma palavra, o Senhor traz com uma vivência. Você tem que estar preparado, porque o Senhor vai falar contigo, vai trazer experiência. E quando você tem experiência, você tem propriedade de fala, né? Então, porque a própria palavra diz que ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até divisão de alma e de espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, primeiro corta aqui, depois corta aí. Eu também entendo que a palavra, ela é uma verdade que confronta. E ela também nos faz convencer de todo pecado. E essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração está lá em 2 Coríntios 4. E eu confesso para vocês que eu não estou imitando, não, a missionária Fátima. Eu vou falar de Paulo também. Mas é que o Espírito, igreja, ele é um só. E se muitas vezes a gente repete algumas coisas, é que nem escola. Aí você vai lá, daqui a pouco você vai no outro dia a mesma coisa. Aí você fala, ai, professora, de novo? Não é assim? Então, se Deus está falando aos nossos corações, e a professora fala assim, vai fazer, porque é para aprender direito. Então, se Deus está falando e está repetindo algumas coisas que foi dita já, é para a gente aprender direito. Amém? Então, eu vou ler do 4, do 1 ao 13, mas eu quero me atentar apenas no versículo 13, na parte A, que diz assim, 2 Coríntios 4, do 1 ao 13. Amém? Portanto, talvez a versão esteja um pouco diferente.
Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que creem, dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendam esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos, gente, vou tirar meu óculos, porque depois da idade vem chegando, aí as letras ficam tudo embaralhadas. Versículo 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, estou no versículo 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Versículo 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Assim, versículo 11, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Versículo 12, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Versículo 13, continuemos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. E aqui é onde eu quero trabalhar com vocês. Crie em Deus, por isso falei. Em outras versões, está dizendo assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Só para que a igreja entender aqui, Paulo estava enfrentando uma dificuldade, um desafio. A igreja de Corinto era uma igreja muito próspera espiritualmente, tinha muitos dons. Ela recebia muitas pessoas com várias origens, com várias crenças. E isso, com o tempo, foi influenciando a igreja. A ponto de eles terem problemas de conduta, imoralidade, divisão, né? Muitos diziam, eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo. E começou muita briga. E aí Paulo entra nesse contexto. Paulo entra nesse contexto. Ele precisava se posicionar e reafirmar assim, as suas convicções. A gente tem ouvido falar muito por esses dias, né? Posicionamento, transformação, esperança, maturidade, convicção. E Paulo, ele chega nesse contexto e ele vem trazendo as suas experiências, as suas próprias experiências de sofrimento.
E ele tem essa propriedade de fala. E muitas vezes é isso que o Senhor requer de nós. Convicção. A gente precisa ter convicção da verdade de Cristo, daquilo que a gente crê. Por isso que Paulo fala assim, eu criei, por isso eu falei. Essa noite eu quero falar sobre posicionamento. Já foi falado aqui muitas vezes, no domingo foi falado. E o Senhor tem trabalhado no meu ser, na minha alma. A frase que eu coloquei aí é: quem não se posiciona é posicionado. O Senhor me levou a história de Davi. Eu não sei se você lembra, mas Davi, lá no Vale de Elá. E eu trouxe uma curiosidade, porque, irmãos, eu não posso ver nada diferente na Bíblia, assim, nenhuma palavra, que eu vou atrás. E eu vi que o Vale de Elá ele é também chamado Vale dos Terebintos. Alguém já ouviu falar nisso? Vale dos Terebintos? E eu fui pesquisar para saber o que é Terebintos. E aí, eu vi assim, ó, e é só a nível de conhecimento, tá? Eu sou curiosa mesmo, aí a igreja também fica curiosa. É uma árvore nativa daquela região, conhecida pela força e resistência, que quando é ferida, exala um perfume. Então, elas usam ela para a produção de resina aromática. E quando eu li isso, eu falei, Deus, eu quero ser essa árvore. Porque imagina, irmã Fátima, te dão uma bufetada aqui, tu ó, exala perfume. Hein, irmão Rogério? Te dão uma rasteira aqui, tu ó, exala perfume. Gente, eu falei, isso é muito lindo. É muito lindo, é muito forte. E eu falei, Senhor, eu quero chegar nesse nível, porque, irmãos, né, eu escutei o irmão falando aqui, a gente está em construção. A transformação, ela é diária. Ela é diária. E a gente tem que buscar ser o mais parecido possível de Jesus. Né? Buscar, então, todos os dias. Falo, Senhor, me ajuda. Eu estou em transformação. Um dia eu chego lá. Obrigada, meu amor. E aí, voltando lá na história de Davi, existia uma cultura entre os filisteus. Existia uma cultura. Qual era a cultura? Era assim, o Deus dele pegava o cara, que era o cara, mais forte, mais bem preparado, maior, grandão, que sabia lutar. Então ele escolhia. E aí Golias, na cultura deles, foi escolhido pelo Deus deles. E como era uma cultura, eu acredito que algo cultural, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, é cultura. E eu acredito que Davi sabia. Porque quando Davi, naquela passagem que ele diz, eu vou contra ti, você vem contra mim, com espadas, presta atenção, irmão, isso aqui, com espada e escudo. Era como se é uma briga, pensa comigo, a mesma coisa que Davi deve ter raciocinado, se é uma briga de deuses, ele falou assim, ele deve ter pensado assim, o Deus dele tem um exército de um homem só. Olha a visão de Davi. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor
dos exércitos. Quantos homens tem? Muitos, muitos, muitos homens, muitos homens. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu, que doideira! Quantas vezes a gente leu essa passagem? Porque muitas vezes, a gente tem que estudar um pouco a parte cultural, a parte histórica, para a gente poder entender. Eu tenho alguns livros lá em casa que eu gosto, eu sou curiosa, viu, irmão? Então, eu vou ler a parte histórica para entender aquele contexto. E quando eu pensei assim, eu falei, gente, isso aí é muito, muito de Deus. Então, Davi sabia, por isso que ele declara. Então, ele já cria, ele fala assim, meu Deus é maior, já era, acabou. A parte do meu Deus eu não tenho problema. Só que tem uma questão aqui, irmãos. Porque até pra gente declarar algo, a gente precisa ter coragem. E a gente precisa se posicionar. Então, isso foi o X, assim, foi a equação, o X da equação. Davi foi o X da equação. Por quê? Porque ele já sabia. Então, ele cria. Só que ele precisava declarar. Eu criei, por isso falei. E aí ele vem e fala. E aí, Golias não entende nada. Golias não entende nada. Ele pega Golias de surpresa. Porque Golias não esperava. E eu acho interessante que a pastora Camila Barros, ela fala assim, já confundiu o inimigo hoje? Né? Não sei se vocês já viram. Né? De repente ela aparece lá com história, já confundiu o inimigo hoje? Porque assim, muitas vezes, Golias estava afrontando ali, ó, aquele exército, ó. E todos estavam amedrontados, e todos estavam recuados. E aí, enquanto todos estavam amedrontados, Davi se posicionava. Enquanto todos recuavam, Davi declarava e avançava. Olha só, confundiu o inimigo. Confundiu. E muitas vezes, irmão, sabe por que o inimigo vive nos afrontando? Porque muitas vezes, ao invés de se posicionar, a gente se amedronta. Ao invés de declarar e avançar, a gente se recua. Ah, não, agora não, hoje não. Talvez amanhã. E Paulo diz, eu creio, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. E eu vejo, irmão, que não há tempo mais de perder tempo. Eu não sei qual o posicionamento que você precisa tomar essa noite. Eu não sei, eu sei os meus. Os meus eu sei. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que não vai lhe faltar coragem para se posicionar diante das muitas situações. Eu não sei se é uma conversa difícil, eu não sei se é uma mudança de hábito, eu não sei se é uma dificuldade no seu casamento, talvez com seus filhos, seus parentes, na sua área espiritual, emocional, profissional. A Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E toda vez que a irmã Fátima declara esse versículo, eu tomo posse, irmãos. Porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi. Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler esse versículo, esse capítulo, e contar. Falando, eu sou meia. Eu fui contar quantas vezes ele fala, seja forte e corajoso. Fui contar. Ele fala 3 vezes. O Senhor fala 3 vezes para Josué. 3 vezes, seja forte e corajoso.
Sabe o que eles chamam na psicologia? Isso é chamado padrões de pensamentos. Curiosidade para você e para mim. Quando você repete palavras e frases, você ativa áreas do seu cérebro de foco, autocontrole e bem-estar. E aí, enquanto essas áreas estão ativadas, as áreas do medo e do estresse vão, ó. E aí você. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso. E aí eu fiquei perguntando, será que Deus fez isso aleatório? Será que Deus não sabia? Deus, toda a sabedoria? Deus não declarou isso várias vezes por acaso, irmãos. Deus sabe a minha e a tua necessidade. A minha e a tua fraqueza. O Senhor sabe. A Bíblia diz lá em Provérbios 23:7, diz assim, eu gosto muito desse versículo. Como imagina a sua alma, assim ela é. E aí eu lembrei da pregação, da liturgia da Ângela, né? Que ela fez lá, aquele experimento que ela disse, como você vai se ver daqui a 10 anos? Né, no domingo. Por quê? Porque pensamentos geram imagens e imagens alimentam a tua fé, ou destrói. Ou destrói. E aí eu pergunto para você, qual é a imagem que você quer ter de você daqui a 10 anos? Não, irmã, daqui a 10 anos eu vou estar assim, eu vou estar assado, eu vou estar cozido, eu vou estar frito, eu vou estar muito bem, é? Mas qual o posicionamento que você está tomando hoje para essa projeção daqui a 10 anos? O Senhor falava comigo. Mas volta lá em Josué. Eu falei, meu Deus, imagina o nível de medo, de estresse que Josué desenvolveu. Fiquei pensando. Que aí eu trago a história para mim aqui. Imagina, quando Deus falou assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora é tua vez, José. Agora é tua vez. Josué, ou vai rachar todinho. Olha, eu acho que eu rachava todinho. Eu caía durinha. Pá! Eita, acho que eu morri também. É, irmãos. Porque nós somos carne. E aí, eu não sei você, mas meu ministério ficou paralisado por muito tempo. O meu chamado ficou paralisado por muito tempo, porque eu atrasei meu chamado por muitos anos. Porque eu achava que eu não era capaz. Porque eu sempre olhava para as pessoas e achavam que elas tinham mais condições que eu. Espirituais, emocionais. Eram mais eloquentes. Entendiam mais da palavra. E eu vou falar para você, irmão, hoje não é diferente, não, é difícil. É difícil. É difícil eu tocar, é difícil eu cantar, é difícil eu ministrar, é difícil eu estar aqui falando com vocês. É muito difícil para mim. Mas eu aprendi ao longo desses anos que você não perde o medo. Essa é uma má notícia para você. Você não perde o medo. Mas você se sobrepõe a ele todos os dias. Você pode se sobrepor a ele todos os dias. Por isso que eu me agarro quando a missionária fala perfeito amor, lança fora todo medo. Eu me agarro mesmo. Eu tenho como uma verdade na minha vida. E muitas vezes, irmãos, a gente vai ter dias que a gente vai conseguir vencer, vai ter dias que não, e tá tudo bem.
Lembra, a gente está em construção. A gente não pode só se permitir ser paralisada. Porque eu entendo que nós não somos super crentes. Então, eu não sei qual é o medo que te paralisa hoje. Eu não sei se é o medo de errar. Eu não sei se é o medo da crítica. Talvez o medo do futuro, talvez o medo da morte. Eu não sei, mas eu falo para vocês uma coisa que eu aprendi, eu compartilhei com os meus. É, tem algo que eu carrego, que eu falo assim, Flaviana, eu falo para mim, você é responsável pelos seus resultados. Somente você. Não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, não é a sua igreja, não é o seu pastor. E muitas vezes, às vezes, irmãos, eu tô lá na academia, que é onde o Senhor trabalha muito na minha mente. E às vezes eu tenho que bater 15 km na bicicleta. E dá 12 km eu tô, Jesus, olho para um lado, olho para o outro, falo, meu Deus, eu vou desistir. E aí eu fecho meu olho e aí eu falo assim, ó, Flaviana, você é responsável pelos seus resultados. Quer baixar colesterol? Quer diminuir a gordura abdominal? Quer trabalhar melhor esse coração? Quer uma longevidade? Vai ter que bater os 15 km. E eu não estou dizendo que só a atividade física leva você a ter essa longevidade. Não, é um tripé que eles chamam. Tripé da longevidade. Atividade física, alimentação e sono. Mas é um começo. Então, se você não avançou, não culpe ninguém por isso. Se você não amadureceu, não culpe Deus por isso. Se você não obteve sabedoria, que vem do alto, a responsabilidade é de quem? É minha. Deus falou lá para Josué: Josué, eu te darei toda a terra que pisares. Você não será derrotado, eu estarei contigo. Eu nunca vou te abandonar. Foram as palavras do Senhor. Que não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Era um fato, era uma promessa. Estava na mão de Josué. Crer e declarar. Ou não. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, e contar um testemunho. Eu, assim, logo no começo, quando o pastor nem sabe disso, pastor Samuel. Quando o pastor Samuel, né, a gente começou a congregar aqui junto, o pastor Samuel olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim, Flaviana, você está pronta. E sabe, irmãos, tem coisa que só você e Deus sabe. A sua dificuldade. Então, quando alguém for boca de Deus para você, para falar algo que só você e o Senhor sabe, toma posse, irmão. Eu tomei posse daquele dia. Eu tomei posse. Eu tomei posse. Então, toma posse, irmão. Porque muitas vezes a gente fica disperso. E o Senhor está falando, e o Senhor está falando, e o Senhor está falando. E a gente está disperso. E a gente está pedindo, pedindo, pedindo. O Senhor já respondeu, mas a gente está disperso. Por quê? Porque tem a sua parte que você precisa fazer. E eu tomei posse. E eu me revesti com coragem, com ousadia. E eu creio que o Senhor tem feito. Porque à medida que você se dispõe
o Senhor vai entregando. Quanto mais você se dispõe para o Senhor, mais Ele entrega para você. Tiago 1,5 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele lhe dará, porque é generoso e dá com bondade. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ei, tem um ditado que diz assim, ó, você não pode impedir que os passarinhos voem na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, muitas vezes, irmãos, nós não podemos impedir que os pensamentos ruins venham nas nossas mentes. São muitas vezes inevitáveis. Mas a pergunta que eu te faço é: você vai deixar fazer ninho? Você vai ficar ali alimentando, minando aqueles pensamentos ruins? Ou você vai com autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade para falar: eu te repreendo, em nome de Jesus. Porque bem sei que pensamentos têm ao meu respeito, diz o Senhor. Pensamentos e não de mal. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque às vezes, irmãos, eu entendo e a gente tem que orar mesmo em todo o tempo. Tem que orar todo o tempo. Tem que estar vigilante em todo o tempo. Eu concordo. Só que tem horas, irmão, que é oração. Orar, mas tem que agir. Glória a Deus. Ah, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. A dúvida não é de Deus. Tem que agir. E aí, muitas vezes a gente pede, Senhor, me dá coragem e ousadia. E você tem que pedir mesmo. Só que assim, quando o Senhor lhe der a oportunidade, vá com coragem e ousadia. Porque são as oportunidades, irmãos. Ela só. Perdeu, já era. E muitas vezes na maioria das vezes a gente acaba perdendo. Como eu falei no começo do louvor, o Senhor falava comigo que muitas vezes que tem muitos ainda dispersos, entrando na presença com tanta coisa, carregado de sentimentos, e estão perdendo o melhor. O melhor, a melhor parte. Quer entregar tudo nos pés do Senhor, quer adorá-lo em espírito e verdade, quer ter prazer de estar na presença. E como eu brinquei lá no começo, né? Ai, se fosse eu, Flaviana, Moisés é morto. Eu ia falar, pá, fui. Aí dou aquela olhadinha assim, eu tenho misericórdia de mim. Irmãos, doce ilusão. A obra do Senhor não para. Se você não fizer, você levanta outro para fazer. Não é o Senhor que perde. Porque o Senhor nunca perde. É você que perde. É você que perde.
E aí você tem a oportunidade de decidir nessa noite. E eu tô terminando já. 1 Coríntios 16, 13, 14 diz assim, ó. Estejam alertas, fiquem firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo que fizer e tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Estejam alertas, irmãos. O Senhor está querendo dizer, não se distraiam. Com amor, eu vou falar isso, irmãos. Parem de meninice. Ai, porque o irmão passou e não falou comigo. Fala com ele. Porque a gente não sabe, irmãos. A vida. Você não sabe como que o irmão chegou. Eu tenho trabalhado muito isso na minha mente. Porque isso aí já foi passado. Isso aí foi quando a gente era menininho. Agora a gente é maduro, na presença. Então a gente precisa vigiar. Fiquem firmes na fé. O Senhor está dizendo assim, ó, parem de oscilar diante da dificuldade. Ah, eu já não vou. Porque meu cachorro morreu. Mas o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? A gente precisa ter convicção daquilo que a gente professa. Sejam corajosos. O Senhor está dizendo assim, ó, você não está só. Nós não estamos só. Olha para cada rostinho aí. Você pode contar. Você pode mandar uma mensagem, ligar, oh, irmã, não estou bem hoje. Ora comigo. Nós somos um só corpo. Unidos, ligados. Então você não está só. Você não precisa enfrentar todas as batalhas, desafios sozinhos. Você pode contar. De repente você tem mais afinidade com um, tem menos afinidade com um, não tem problema. Vai lá com quem tu tem afinidade. Ora, fala, conversa. E aí o Senhor fala, sejam fortes. Pare de depender da sua própria capacidade. É isso que o Senhor está querendo dizer. Porque Deus é a nossa força. Não é só porque você tem um diploma ou porque você é muito bom naquilo que você faz que você vai confiar nisso. Você só é forte se você depender do Senhor. E aí, por último, e não menos importante, que para mim é o mais importante, que tudo que fizerem seja feito com amor. E isso deve ser a nossa grande motivação. O amor. Eu preciso vigiar, seguir com fé, ter coragem, ser forte, mas, sobretudo, eu preciso amar. Precisamos aprender a amar. E eu já estou finalizando, tá? Tem uma frase que vou deixar aqui do C.S. Lewis que diz assim, ó. Faça o que é certo. E depois de ter feito, deixe nas mãos de Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado experiências, fazendo de nós um povo forte. Tem nos acrescido de inteligência para fazermos as escolhas certas. Tem nos dado capacidade, nos presenteado com oportunidades valiosas para o crescimento. O nosso crescimento através de nós. Quem não se posiciona é posicionado. Se você não se posicionar, o medo vai te posicionar. Se você não se posicionar, o medo vai te posicionar.
E eu vou te falar, ele não vai te colocar num lugar bom. Não vai. E aí muitas vezes a gente fala, nossa, irmãozinho chegou agora, já tá decolando. E eu tô aqui. Posicionamento. Entrega. E eu quero deixar uma frase para sua reflexão. O que você precisa fazer certo hoje? O que você precisa fazer certo hoje? Irmãos, eu tento sair dessas ministrações, mas é porque a gente vê a igreja assim, né? Mas é como Deus trabalha em mim. Muitas vezes puxando a minha orelha, muitas vezes falando, Fabiana, olha, isso aqui não tá legal. Você precisa mudar isso aqui, você precisa dar uma direção para isso aqui. E é assim que o Senhor tem trabalhado em mim, é assim que eu tenho procurado fazer. E é bem interessante porque a irmã falou algo no domingo que eu sempre pensei assim, e eu sempre procurei fazer assim, eu sempre falei para os meus. Eu falo para os meus, ó, a hora que é para obedecer, a hora que manda é para obedecer, mas é para obedecer, na hora é a mesma coisa com Deus. Não é só obedecer, é obedecer na hora que o Senhor, porque senão não é obediência. É. Ah, não, vou fazer. Ah, você tá lá lavando a louça e Deus traz uma pessoa na tua mente e fala, ó, vai orar por ela. Aí você fala, ah, depois que eu terminar aqui eu vou, Senhor. É obediência, não é. Obediência na hora. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra no seu coração. Espero que faça sentido para você. E que você possa refletir, que você possa ruminar, sabe? Não deixa ela se perder, não. Se você tem dificuldade de gravar igual eu tenho muita dificuldade. Se você ver o meu Word aqui, é tudo anotado. Caderno é tudo anotado. Papelzinho é tudo anotado. Se eu não anotar, eu esqueço, porque ainda mais agora, né? No climatério, mas já viu. Então por quê? Porque eu quero que isso frutifique em mim. Eu quero que ela caia numa terra boa e que ela frutifique. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Então, que o Senhor te dê estratégia para poder guardar essas palavras do Senhor no coração e você possa ser transformado por ela, amém? Se colete de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria agradecer minha irmã, é minha irmã, tá, gente? É minha irmã, é meu cunhado e minha amiga, que eu tava com muita saudade da minha amiga. Faz tempo que a gente não se vê. Que Deus possa se revelar a cada um de vocês. Que o Senhor possa, que eu sei que Ele pode, entrar no coração e fazer morada. Deus, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelas tuas misericórdias. Te louvamos pelo que o Senhor é. Muito obrigada, Jesus. Que possamos guardar, Senhor, essa palavra no nosso coração. E que o Senhor nos dê experiências. Porque
Muitas vezes, por falta delas, a gente fica numa zona de conforto. E o Senhor sabe como trabalhar. Nós não queremos estar numa zona de conforto, não, Senhor. Nós queremos avançar. Nós não queremos recuar, Senhor, como o exército de Davi. Não, nós queremos avançar. Nós queremos nos posicionar e avançar, Senhor. Ei, nos dá estratégia, Senhor. Nos dá estratégia, Senhor. Mas também, Senhor, faz com que nós nos posicionamos. Deixa cada um de nós, Pai, fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque nós vemos, Senhor, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel às suas promessas. É nós, Senhor, contra nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, nos posicionar diante de Ti.